Então, pessoal, vamos terminar esse capítulo 2 discutindo esses exemplos finais aqui, já no contexto desse teorema que a gente acabou de discutir no vídeo anterior, né? Então, o primeiro exemplo, bem tranquilinho. Ele fala que antes que, em cada um desses exemplos a seguir que a gente vai estudar, a gente tem que encarar a matriz dada aqui no exemplo como matriz ampliada de um sistema já escalonada. Já é matriz linha reduzida à forma escada. Tá? Sempre a matriz ampliada já escalonada. É o que você está vendo aqui. PC é o oposto da matriz dos coeficientes. O pontilhadinho ele não coloca, mas você tem que visualizar como se tivesse o pontilhadinho aqui antes da última coluna. Né? PC é o oposto da matriz dos coeficientes. PA oposto da matriz ampliada. Se os dois forem iguais, ele chama de P. Então, nesse exemplo 1, você tem P igual a 3, né? Porque o posto da matriz... Lembra que posto é o número de linhas não nulas. Então, número de linhas não nulas na matriz já escalonada. Então, o número de linhas não nulas é 3, da matriz ampliada, o número de linhas não nulas é 3 também na matriz dos coeficientes, o sistema tem solução. Quantas incógnitas teria esse sistema? X, Y, Z, 3. Então, deu P igual a N, 3 igual a 3, então solução única. Quem que dá para ver claramente? X igual a 3, Y igual a menos 2, Z igual a 2. Nesse exemplo aqui, então muito simples aqui o exemplo 1, sistema possível determinado. No exemplo 2, você tem PA igual a 2, posto da matriz dos coeficientes igual a 2 também. Porém, o número de incógnitas é 3. Então, o que vai acontecer aqui? Infinitas soluções. Olha lá o que ele faz. Aqui ele só colocou, vamos ver, ele só colocou, fez que nem eu ali, escreveu as soluções, né? Vamos colocar aqui esse exemplo 2, já vale a pena a gente comentar aqui. O 1 foi muito tranquilinho, muito bobinho, né? Mas o 2, ele já tem você já tem que escrever ali as infinitas soluções, né? Exemplo 2. Então você já vê ali, ó, o que acontece aqui no exemplo 2. 1x mais 0y mais 7z igual a menos 10. 1x mais 0y mais 7z igual a menos 10. Seria a primeira linha, representa isso. A segunda linha representa 0x mais 1y mais 5z, 0x mais 1y mais 5z igual a menos 6. Então, o que dá para você escrever aqui? X igual a menos 10 mais 7z, menos 10 menos 7z, menos 10 menos 7z, e y igual a menos 6 menos 5z. Y igual a menos 6 menos 5z. Então, o que acontece? Isso aqui para todo z pertencente a R. Para todo z pertencente a reais. Então, conforme você vai colocando um valor de z aqui, sai um valor de x, sai um valor de y, você tem um xyz que é a solução. Como você pode colocar infinitos valores de z diferentes aqui, para todo z pertencente a R, vai sair infinitos valores de x e y também, e você vai ter infinitas soluções. Tá? Poderíamos escrever, bom, lembra aquele outro jeito que eu escrevi lá? Eu escrevi assim, a solução XYZ vai ser dada, por aí você substitui aqui, quem que seria o x? Menos 10 menos 7z, vírgula, quem seria o y? Menos 6 menos 5z, quem seria o z? Z é z mesmo. Aí o cara, se ele quiser, ele pode dividir aqui, ó, separar para organizar. Por exemplo, você pode escrever assim, menos 10 menos 6, 0, mais menos 7z, menos 5z, z. Que é a mesma coisa que opções que você tem aqui de escrever, né? Menos 10 menos 6, 0, mais z vezes menos 7, menos 5 e 1. Ele vai explorar esse tipo de coisa aqui nos próximos exemplos, por isso que eu estou falando para vocês, tá? Então, as soluções, você vê que dá, se a gente lembrar de VGA, né, deu uma equação da reta. Lembra da equação da reta lá no capítulo 14 do Boulos, segunda edição? A mais lambda V. X igual a mais lambda V. É uma reta. Uma reta, né? Grau de liberdade igual a 1. E realmente, o grau de liberdade é 1. Se você fizer aqui o n menos p, quanto que é o n? Número de incógnitas. N igual a 3, né? E quanto que foi o posto? O posto deu 2. Ele até falou aqui, ó, o posto deu 2. E n igual a 3. Então, n menos p é igual 3 menos 2, que é igual a 1. 1 grau de liberdade, deu uma reta aqui a solução.
Tá? Então é interessante a gente pensar nesse tipo de coisa. Se você jogar ali depois você joga no GeoGebra para ver, deve até aparecer essa equação aqui, ó. X mais 7z igual a 10, vamos experimentar ali. X mais 7z igual a 10, igual a menos 10, né? Olha lá. Igual a menos 10. E y mais 5z igual a menos 6. Y mais 5z igual a menos 6. Enter. Olha lá. 7, 5 menos 1, tá vendo? 7, 5 menos 1. Cadê? Então, olha lá. É que aqui a figura já, os planos são... Opa, peraí. Tem uma reta aqui que foi erro meu ali, que cliquei errado. Isso. Eu quero essa reta aqui, que, olha lá, os dois planos são o azulzinho e o amarelo, e a reta que é a interseção, que a equação está aqui. Olha o vetor diretor, 7, 5 menos 1. 7, 5 menos 1. Está multiplicado por menos 1 ali, mas tudo bem. E o ponto, você não precisa pegar, a reta tem infinitos pontos. Eu peguei menos 10, menos 6, 0. Né? Ele pegou esse menos 7,2, menos 4, menos 0,4. Aí foi algum cálculo interno aí que ele fez. O ponto ficou diferente, mas é a mesma reta. Tá? Bom, voltando aqui aos exemplos. Esse exemplo 3 aqui, esse aqui a gente já vê de cara. O posto da matriz ampliada, faltou só dividir por 2 aqui para ficar 1, para ficar perfeitinho o escalonamento, né? Mas tudo bem, mesmo que você dividir por 2 vai ficar 1, não vai alterar o fato de que o posto da matriz ampliada é 3. Tem 3 linhas não nulas. PA igual a 3. Mas o posto da matriz dos coeficientes é 2. Tem apenas 2 linhas não nulas. Então esse sistema é impossível. Né? Por que a gente diz que quando o PA é diferente do PC, o sistema é impossível? Isso tem a ver com o primeiro item do teorema. Só vai ter solução se e somente se o posto da matriz ampliada for igual. Se for diferente, não tem solução. É sistema impossível. Aqui a gente pode ver claramente o que acontece. Né? Quando acontece essa situação, vamos discutir aqui esse aspecto aqui do exemplo 3. Exemplo 3. Quando acontece essa situação do posto da matriz ampliada ser maior que o posto da matriz coeficientes, sempre aparece uma ou mais linhas que tem tudo zero até chegar no pontilhado e depois é diferente de zero. Então, o que essa linha aqui significa se a gente for traduzir numa equação? Ela significa que 0x mais 0y mais 0z, 0, 0, 0, é igual a 2. Então, como 0x, 0y, 0z dá 0, então você está dizendo que 0 é igual a 2, o que já é um absurdo. Então, isso aqui já caracterizou um sistema impossível, não tem solução. Impossível. Por que sistema impossível? Porque uma equação como essa não tem solução. Você nunca vai colocar os valores x, y, z aqui que vai multiplicar tudo por 0 e vai dar 2. Né? Não há solução. Não há solução. Sistema impossível. Conjunto solução, conjunto vazio. Tá certo? Bom, exemplo 4. O exemplo 4, PA igual a PC. Posto da matriz ampliada, 1, 2. Passo o pontilhado aqui. Posto da matriz dos coeficientes, 1, 2. O sistema é possível. Tem solução. Mas aqui o grau de liberdade não vai ser 1, vai ser maior. Né? Por quê? Porque o posto é 2 e o n, que é o número de incógnitas, é 1, 2, 3, 4. Então, n menos p daria 2. Né? Você tem 2 graus de liberdade na solução. A solução é como se fosse um plano. Só que é difícil desenhar porque aqui não é x, y, z igual aqui no GeoGebra. Né? O GeoGebra é tudo baseado em 3 dimensões. X, y e z. Não tem ainda o GeoGebra 4D, que a gente pode desenhar na 4ª dimensão aqui. Né? Mas dá para matematicamente a gente ver que o grau de liberdade deu 2, dá para você colocar aqui o x e o y em termos de z e t. Né? No caso, ele escreveu o x1 e o x2 em termos de x3 e x4. Tá? Tranquilo. Esse aqui também nem vou discutir com vocês, porque o negócio da água, né? A gente já discutiu bastante esse sisteminha linear que vem da equação química da água. Ele reescreveu o sistema, escreveu a matriz ampliada, escalonou. Depois ele considerou o seguinte, falou, olha, repara que ela tem posto da ampliada 2, posto da dos coeficientes 2, tem solução, porém 2 é menor do que 3, x, y, z.
Então, é item 3 lá do teorema, é infinitas soluções. E, no caso, ele colocou o x e o y em termos do z. Você vai falar, não, ele colocou em termos de lambda. Não, mas lambda é igual a z. Então, no fundo, ele colocou, olha lá, z igual a lambda, só para colocar numa notação aqui um pouco diferente, tá? Que ele vai começar a explorar mais essa notação agora. Chama o z de lambda e bom, fica tudo em termos de lambda. Tá? Mas é a mesma coisa que falar que ficou tudo em termos de z. Tá certo. Bom, olha aqui, por exemplo, nesse exemplo agora aqui, ó. Aqui ele já colocou o sistema aqui para gente e já passou para a matriz. Então o sistema tinha duas equações, x mais 2y mais e mais t igual a zero, x mais 3y menos e mais 2t igual a zero. Depois, num próximo exemplo aqui, ele vai voltar nesse sistema, então presta atenção. Matriz ampliada associada ao sistema. 1, 1, 2, 3, 1 menos 1, 1, 2, pontilhado, 0, 0. Faz o escalonamento. Aí tem que fazer as operações elementares lá, não é muito difícil, porque são só duas linhas, mas aqui já ficou escalonado. Primeiro elemento não nulo é o número 1, na mesma coluna que o 1, tudo é 0, o resto. O 1 está indo cada vez mais para a direita, e não apareceu linha nula. Então, acabou o escalonamento, está aqui. PA 2, PC 2, N é 4. X, número de incógnitas, x, y, z, t. 4. Então, é o item 3 lá do teorema. O P, que é 2, está menor do que 4. Então, vai ter infinitas soluções, grau de liberdade 2. Então, olha só. Olha como é que ele escreveu as soluções. Vamos ver como é que ele chegou nisso aqui. Esse aqui ele tirou da... Bom, você tem x, y, z, t. O x, você, pela primeira linha, você consegue escrever x como menos 5 z mais t. Vamos escrever aqui na lousa que é mais fácil. Exemplo, já é um outro exemplo aqui de uma outra seção, né? Vamos até passar um traço aqui. Porque esse exemplo aqui ficou interessante. É um outro exemplo ali. A primeira equação vem dessa linha aqui, ó. Essa linha é 1x mais 0y mais 5z menos 1t igual a 0. 1x mais 0y mais 5z menos 1t igual a 0. Quer dizer, isso aqui é equivalente a você escrever x igual a menos 5z mais t. X igual a menos 5z mais t. Ou na notação dele aqui, aqui ele introduziu os lambdas, mas eu estou fazendo antes de colocar os lambdas. A segunda linha, 0x mais 1y menos 2z mais t igual a 0. 0x mais 1y menos 2t, perdão, menos 2z mais 1t igual a 0. Isso aqui equivale a você escrever, dá para você isolar o y, vai ficar y igual a 2z menos t. 2z menos t. Aí vai falar, beleza, você isolou o x, isolou o y, mas e as variáveis z e t? Elas ficam livres, elas têm a ver com o grau de liberdade do sistema. Então, aqui a gente viu que nesse exemplo, PA igual a PC, que é o posto, deu igual a 2. Porém, ele é menor que 4, que é igual ao n, que é o número de incógnitas, x, y, z, t, 4. Então, isso aqui implica o quê? Isso aqui implica que o n menos p vai ser igual a 4 menos 2, que é igual a 2 graus de liberdade, que é aquilo que eu falei, que o espaço solução vai ter duas dimensões. Agora, como que isso em termos de geometria, você vê lá, seria um plano dentro do R4. Agora, como que seria em termos de álgebra esse grau de liberdade igual a 2? Você vê que ficam duas variáveis livres, que é justamente o z e o t. Aí ele chama o z igual a um lambda 1 e o t igual a lambda 2. Z igual a lambda 1, t igual a lambda 2, sendo que tanto esse lambda 1 quanto o lambda 2 podem assumir qualquer valor real, qualquer número. Então aí como é que você... Aí o cara pode reescrever aqui. Fica a solução, a maneira de você exibir aqui a solução fica x igual a menos 5 lambda 1 mais lambda 2, y igual a 2 lambda 1 menos lambda 2, o z igual a lambda 1, e o t
igual a lambda 2. Fechou. Certo? Fechou. Aqui. Aqui. Agora, veja, dá para a gente brincar um pouco com essa solução aqui? Com a notação dela? Dá. Dá para a gente fazer o seguinte, ó, passar para notação matricial, forma matricial. Ficaria assim, ó, XYZ, ou seja, ainda trabalhando aquela solução ali, ou seja, XYZ, você coloca um vetor, uma matriz coluna, para representar as 4 incógnitas, X, Y, Z, T, igual. Aí, bom, eu costumo começar pela matrizinha que tem os termos constantes, independentes. Quem seriam aqui os independentes? Não tem nenhum, certo? Tudo está acompanhado de lambda aqui. Então, já vamos colocar aqui, então já vamos partir para do lambda 1. Lambda 1, menos 5, 2, 1 e 0, porque o T não tem lambda 1. Menos 5, 2, 1, 0. Olha lá. Menos 5, 2, 1, 0. Aí já vamos colocar aqui o lambda 1 multiplicando, né? Lambda 1 vezes menos 5, 2, 1, 0. Mais lambda 2 que multiplica quem? Mais lambda 2 que multiplica quem? Multiplica, vamos ver ali. Menos 5, 2, 1, 0. 1, menos 1, 0 e 1. 1 menos 1, 0 e 1. Olha que interessante. 1 menos 1, 0 e 1. Esse é um outro jeito de apresentar a solução. Vírgula, lambda 1, lambda 2, pertencentes a R. Aqui. É um outro jeito de apresentar a solução desse sistema. Assim, numa forma matricial agora. Ou vetorial até. Parecem até vetores, né? Vetores no R4. Bom, aqui, ele escreveu aqui, ó. Igualzinho eu acabei de falar para vocês. Observe que menos 5, 2, 1, 0 transposta, que é essa aqui, e 1 menos 1, 0, 1 transposta, que é essa aqui, são soluções do sistema obtidas se você fizer o lambda 1 igual a 1, lambda 2, 0, ou lambda 1, 0, lambda 2, 1. Quer dizer, são duas soluções particulares. Elas são chamadas soluções básicas do sistema porque geram todas as outras. Então você vê que todas as soluções do sistema são, no fundo, combinações lineares dessas duas soluções fundamentais aqui. Todo sistema homogêneo tem solução que pode ser escrita dessa forma. Lembra que esse sistema que a gente pegou aqui para analisar é homogêneo, está tudo igual a zero aqui, né? Tudo igual a zero. Basta reduzir o sistema, fazer o escalonamento, observar as variáveis livres e atribuir valores para uma delas e 0 para outras. Assim você obtém as soluções básicas, que vão ser tantas quanto o grau de liberdade. O grau de liberdade aqui é 2, a gente comentou, né? Então, 2, vamos usar um termo mais, em vez de usar essa expressão soluções básicas, é 2 vetores geradores do espaço de solução, né? Já usando a linguagem do capítulo 4. A solução será a soma dessas soluções multiplicada por constantes, ou seja, as soluções x, y, z, t serão combinações lineares dessas duas, tá? Bom, aqui aconteceu a mesma coisa. Aqui, ó, dá até para ver de cabeça, que não precisa nem escrever na lousa, nesse próximo exemplo. Aqui ele colocou um sistema de 3 equações, mas se você prestar atenção, é só a primeira, porque a segunda equação é a primeira multiplicada por 2. Então você tem x mais 3y mais z igual a 0. Aí você multiplica tudo por 2. 2x mais 6y mais 2z igual a 0. Quando você pega uma equação, lembra do escalonamento, né? Quando eu pego uma linha, a linha seria a equação, e eu multiplico ou divido tudo por um número diferente de 0, não muda a solução do sistema. Então, essa equação aqui, ela está totalmente redundante, supérflua, em relação à primeira. Ela não acrescenta nada, nem remove nada. Agora, a terceira equação também é supérflua, porque a terceira equação é apenas a primeira multiplicada por menos 1. Então, se você fosse fazer o escalonamento, ó, você vai um passo só o escalonamento. No primeiro passo do escalonamento, você já multiplica por menos 2 a primeira linha, soma com a segunda, zerou, e apenas pega a primeira linha e soma com a terceira, zerou. Fica uma linha só.
Então, esse sistema aqui, ele se reduz apenas à primeira equação. E o que você pode fazer nessa primeira equação? Vamos colocar aqui, vamos discutir um pouco esse exemplo a partir desse ponto. Bom, se você ficou apenas com uma equação representando a solução do seu sistema linear, então o que acontece? Exemplo, restou apenas aquela equação, x mais 3y mais z igual a zero. X mais 3y mais z igual a zero. Então você pode escolher uma das variáveis, no caso ele escolheu o x. Tá? Eu poderia escolher o z. Como é que eu ia saber que tem que escolher o x? Não, eu vou escolher o z, por exemplo. Você vai ver que vai dar a mesma solução. Escolhe o z e coloca o z em termos de x e y. Vai ficar menos x menos 3y. Tá? E aí, claro, você pode fazer o x, chamar o x de lambda 1 e y igual a lambda 2. Então, a sua solução, o seu sistema vai ficar, a sua solução, né, vai ficar x igual a lambda 1, y igual a lambda 2, só para ficar diferente do livro, e z igual a menos lambda 1 mais 3 lambda 2, menos lambda 1 mais 3 lambda 2. E claro, esse lambda 1, lambda 2 pode assumir qualquer valor real. Lambda 1, lambda 2 pertencentes a R. Pertencentes a R, tá aqui. Aí você fala, mas dá para você colocar nessa notação matricial, igual você tinha feito? Dá para colocar. Como é que ficaria na notação matricial? Ficaria XYZ igual. Aí quem são os múltiplos do lambda 1? 1 aqui, 0 aqui e menos 1 aqui. Então ficou 1, 0, menos 1 e mais lambda 2 vezes 0, 1, 3. Pronto. Então você está vendo que todas as soluções desse sistema são geradas por esses dois vetores aqui. Vamos visualizar isso no GeoGebra? Bom, primeiro, como que eu vou escrever a solução desse problema de GeoGebra? A solução foi só uma equação, que já vai dar um plano, que já vai ser o plano de soluções. Note que um plano seria grau de liberdade 2. Né? Será que dá certo aqui o n menos p dá 2? Bom, o posto, vamos analisar. O posto aqui da matriz escalonada foi 1, uma linha não nula. Tanto da PA quanto da PC. Então aqui ficou PA igual a PC igual a 1, posto 1, que é menor do que 3, que é o N, número de incógnitas. E se você fizer, então, o N menos P, fica 3 menos 1, que é igual a 2. Grau de liberdade 2, certinho. Grau de liberdade 2, dois geradores das soluções. E como que a gente visualiza essa solução e os geradores lá no GeoGebra? Joga o plano solução lá, x mais 3y, vou apagar isso aqui. X mais 3y mais z igual a 0, ele já vai aparecer ali, enter, pronto, já apareceu o plano aqui. E essas duas soluções geradoras? Bom, coloca dois pontos quaisquer aqui e coloca as coordenadas ali, ó. Então, um deles que apareceu para mim, 1, 0, menos 1. 1, 0, menos 1. Digo que apareceu para mim porque a minha solução está escrita de forma diferente da do livro, mas você vai ver que é a mesma. 1, 0, menos 1. Olha o que vai acontecer com esse ponto ali na figura. Enter. Olha onde ele foi parar ali. Ó. Vê que ele já está em ciminha do plano aqui. Ó. Tá? E esse outro ponto aqui, quem que eu vou colocar? Eu vou colocar nele as coordenadas 0, 1, 3. A hora que você fizer isso, 0, 1, 3, vamos ver o que acontece. 0, 1 e 3. Enter. Também o pontinho, a bolinha foi parar ali, totalmente fora, quer dizer, eu errei totalmente esse aqui. Mas por que eu errei? Porque, na verdade, eu errei o sinal aqui, né? Aqui é um sinal de menos. Vamos ver se tem algum aluno prestando. Acho que ninguém estava prestando atenção. Algum aluno está aí prestando atenção nessa aula ou não? Vamos ver se tem algum aluno aí ainda. Estamos aí. Ah, valeu, Matheus, valeu. João Eduardo, 2 alunos. Isabela Brat, aí, tem gente aí sim. Jonatas, tu precisa, eu mandei e-mail para você precisa entrar lá no, Celso levantou a mão, você precisa entrar lá no Google Classroom, atenção, todos, depois no final da aula eu vou lançar aqui o nome dos alunos que ainda não entraram no Classroom, vão ficar com 0 na prova, a prova vai ser feita pelo Google Classroom, depois no final da aula, aguarde aí.
Então, aqui eu errei um sinal aqui, ó. Aqui era menos. Tá? Então, aqui vai ficar menos, ninguém prestou atenção, ninguém ligou para a minha aula. Então, tá aqui, menos 0, 1, menos 3. Deixa eu colocar ali. 0, 1, menos 3. Agora sim, os dois pontinhos você vê claramente estão em cima do plano. Ah, professor, mas e no livro ficou diferente do seu? O livro, em vez de isolar o Z, que nem eu, ele isolou o X. Então, na hora que ele escreveu aqui na forma matricial, não ficaram os mesmos. Né? Por exemplo, no lugar ali do meu 1, 0, menos 1, multiplicando lambda 1, no caso dele ficou menos 3, 1, 0. Mas se você chegar aqui no GeoGebra e colocar menos 3, 1, 0, vou colocar mais 2 pontos aqui. Então, esse primeiro ponto aqui eu vou colocar menos 3, 1, 0. Olha o que vai acontecer. Menos 3, 1, 0. Enter. 1. Foi parar lá em cima do plano também. Tá? E o outro ponto aqui, eu vou colocar o outro ponto dele. Qual que é o outro ponto dele? Menos 1, 0, 1. Menos 1. Menos 1. 0. E 1. Enter. Também foi parar em cima do ponto. Deixa eu mudar a cor desses aqui, ó. Vou colocar esses aqui em vermelho, só para diferenciar dos meus, do livro, vermelho. Aqui, olha lá. Os do livro e os meus. Os 4 pontos, os 2 meus em azul, os 2 do livro em vermelho. Todos estão em cima do plano. Quem que é esse plano? X mais 3y mais e igual a 0, que é a solução desse sistema aqui, que ao ser escalonado, se reduziu apenas a primeira linha. Tá? Então você vê que, por isso que ele diz lá naquele item 3, você pode escolher n menos p, que no caso vai ser 3 menos 2, 3 menos 1, que é 2, e ele escolheu y, mas ele não diz qual que você escolhe. No caso aqui, ele colocou x em termos de yz. No meu caso, colocou z em termos de xy, mas no final, como você pode ver, deu o mesmo plano de solução, e os 2 pontos que aparecem em um, 2 pontos que aparecem em outro, todos estão em cima do lance aqui, em cima da solução. Tá certo? Bom, voltando aqui para fechar esses exemplos, tem um último aqui que ele analisa, que é aquele mesmo sistema que ele já tinha analisado antes, que é esse aqui, só que em vez de estar homogêneo agora igual a 0, ele colocou igual a 1 e igual a 3, para ficar um sistema não homogêneo. Aí o que ele observa? Ele observa que a solução, ele faz o escalonamento, mesmo posto, mesmo n, coloca lá, são 4 equações, ficou 2 em termos de 2, só que na hora que você escreve a solução, até você ver aqui na forma matricial, ó, compara as duas aqui, ó. Quando o sistema é homogêneo, tem só o lambda 1 menos 5, 2, 1, 0, lambda 1 menos 5, 2, 1, 0, lambda 2, 1 menos 1, 0, 1, lambda 2, 1 menos 1, 0, 1. Quer dizer, solução do homogêneo parou aqui. No não homogêneo, além desses dois termos, apareceu mais um termo constante. Tá? Então, claro, esse aqui não dá para eu desenhar no GeoGebra para vocês, porque como eu falei para vocês, o GeoGebra ele ainda está na versão 3D, ainda não fizeram a versão 4D para a gente usar aqui na aula. Tá? Ainda tem só X, que é o vermelho, o eixo vermelho, Y, que é o verde, e Z, que é o azul. Ele não tem aqui o eixo P, que seria um quarto eixo aqui que eles ainda não implementaram, tá certo? Então, quer dizer, não dá para eu fazer esse desenho para vocês, mas dá para eu fazer um outro desenho semelhante a isso aqui, para mostrar o que ele está tentando dizer com esse exemplo aqui. O mesmo sistema homogêneo, aí mostra a solução para o aluno, o mesmo sistema não homogêneo, e você vê que a única diferença das duas soluções é que aparece esse termo constante somado aqui. Como que a gente pode visualizar isso aqui? Não, como eu falei para vocês, não dá para desenhar com XYZT aqui no GeoGebra, mas dá para fazer um desenho com XYZ. Né? Então, vamos aproveitar o exemplo anterior aqui para a gente fazer. Vamos ver aqui se dá. E aqui, ó. Vamos pegar o exemplo anterior, que ele já está, inclusive, plotado aqui. Tá? A solução dele é esse plano. E ele vem de um sistema homogêneo? Vem. Aqui, o sisteminha todo igual a 0. Imagine que eu pegasse esse sistema e eu transformasse ele
num sistema não homogêneo. Imagine que mas que continuasse tendo solução, né? Então, vamos supor que eu colocasse aqui igual a 1, 1, 1, em vez de colocar igual a 0, 0, 0. O que iria acontecer? Eu ia fazer aqui o escalonamento, aqui ia ficar 1, 1, 1. Então, eu ia, da mesma maneira, eu ia, aliás, 1, 1, 1 não, desculpa, 1, 2, menos 1, né, para dar certo aqui, 1, 2, menos 1. Né? Imagina que eu trocasse primeiro 0 aqui por 1, aí começa a segunda equação, é multiplicada por 2, eu colocaria igual a 2 aqui nela, e aqui na terceira equação, como é multiplicada por menos 1, eu colocaria menos 1 aqui. Então ficaria igual a 1, igual a 2, igual a menos 1. Então apareceria 1, 2, menos 1 aqui. Resultado, a hora que eu fosse fazer o escalonamento e multiplicar por menos 2 e somar, multiplicar por menos 1, ou apenas somar com a terceira, tudo igual, ia acabar do mesmo jeito. Só que em vez de ficar 1, 3, 1, 0, aqui ia ficar tudo 0 as duas, mas aqui ia ficar 1, 3, 1, 1. Ia ficar o número 1. Opa, caiu a live. Senti uma energia de live caindo. Não, o pessoal tá aí. O pessoal tá aí. Então, olha só, aqui se fosse homogêneo 1, 2, menos 1, ia terminar com o número 1 aqui. E aí, como é que iam ficar as soluções? Bom, as soluções ia ficar o seguinte, a hora que você isolasse o x aqui, ou o z no meu caso, né? Já que ele está escrito aqui, vamos brincar aqui embaixo. E se não fosse homogêneo? E se não fosse homogêneo? Quer dizer, outro exemplo, entre parênteses aqui, que não existe, eu mesmo que estou criando, né? E se não fosse homogêneo? E se não for, para poder entender o que ele está falando ali com aquele último exemplo. E se não fosse homogêneo? Aí você teria uma situação assim, por exemplo, né? Ficaria x mais 3y mais e igual a 1, a solução. X mais 3y mais e igual a 1. Igual a 1. Aí o que acontece na hora que eu, no caso aqui, eu isolei o z. Se eu fosse isolar aqui o z novamente, ia ficar z igual a 1 menos x menos 3y, que é equivalente a você escrever x igual a lambda 1, y igual a lambda 2, igual eu já tinha feito anteriormente, e z igual a 1 menos lambda 1 menos 3 lambda 2, lambda 1, lambda 2, pertencentes a R. Agora, se você for colocar na forma matricial aqui, essa amarelinha, vai ficar um pouco diferente. Igual ficou diferente a dele aqui, ó. Ficou com uma coluninha, um vetorzinho a mais aqui, do que tinha na solução do homogêneo. Mesma coisa vai acontecer aqui, vai ficar XYZ igual lambda 1 vezes quem? 1, 0, menos 1, 1, 0, menos 1, mais lambda 2 vezes quem? Até agora, se você for comparar as duas aqui, mesma coisa. Lambda 2 vezes quem? 0, 1, menos 3. 0, 1, menos 3. 0, 1, menos 3. E o lambda 3? Não, lambda 3 não. E o terceiro vetor coluna vai existir porque vai ficar 0, 0 e esse número 1 aqui. Tem que aparecer esse cara aqui, 0, 0, 1. Certo? Então, o que isso aqui está dizendo para a gente? Isso aqui representa esse plano aqui, que é a solução. É o plano escrito na forma de equação geral lá de VGA, o plano escrito nessa notação matricial de álgebra linear. Então, qual é a diferença entre esse plano aqui e esse plano aqui? Nesse plano aqui de baixo, tem a mesma coisa que o primeiro, mas todo mundo somado com uma constante. Então ele vai ser um plano paralelo. Né? É mais fácil no GeoGebra digitar essa equação. Se você digitar x mais 3y mais z igual a 1, simplesmente o que você vai ver é x mais 3y mais z igual a 1, você vai ver um plano paralelo. Vamos mudar a cor dele aqui, para destacar um pouco mais. Vou colocar laranja aqui. E vamos dar um zoom, porque assim, olha lá, já dá para ver já. Vou até dar um zoom para melhorar a visão. Olha lá. Os dois planos paralelos. Esse aqui é o do homogêneo passando pela origem, e o do não homogêneo, que eu coloquei igual a 1, já não passa mais pela origem. Tá?
Então, opa, tem uma bolinha aqui que ficou fora. Não sei. Ah, não, não é que está fora, é que eu dei zoom na figura, né? Na verdade, ela está dentro ainda, olha lá, que ela ficou fora quando eu dei zoom, ela saiu para fora aqui. Não, beleza, tá aqui os dois planos paralelos para vocês verem. Essa é a última coisa que ele queria mostrar. Agora tem os exercícios. Vocês já têm aquela lista de exercícios do capítulo 1, e agora tem esses exercícios aqui do capítulo 2 para vocês fazerem, tá? Todos vocês têm que fazer esses exercícios aqui. Tá? Olha, tem bastante coisa aqui para fazer, tá? Então não deixem acumular, porque eu vou tirar esses exercícios, os exercícios da prova eu vou tirar desses aqui. Então quanto mais vocês praticarem, melhor, tá certo? Bom, vou encerrar esse vídeo e vou gravar um vídeo curtinho já com o começo do capítulo 3, um negócio bem interessante.